Meus amados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson e esta é mais uma palavra de vitória para a sua vida. Hoje nós precisamos parar para refletir um pouco como está a nossa vida de comunhão para com Deus. E quando nós olhamos a nossa comunhão com Deus, é preciso também avaliarmos como temos tratado o pecado na nossa vida. Amados, poucos hoje se preocupam em corrigir suas vidas de pecado, como que se não houvesse consequências. Mas a verdade é que o resultado do pecado é muito sério. A Bíblia afirma que o resultado do pecado é a morte. Quando lemos Romanos capítulo 6, versículo 23, nós encontramos escrito: o salário do pecado é a morte. Sabemos que todos nós vamos morrer fisicamente, mas existe também a morte espiritual. E a morte espiritual é quando a pessoa ela é separada de Deus eternamente. Já em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15, nós podemos ler a maior consequência do pecado, da vida que não tratou de maneira séria com o pecado, aonde a palavra do Senhor fala a respeito do juízo final, o juízo de Deus. O apóstolo João menciona nesse capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 11 ao versículo 15, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram seus mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É uma verdade que muitos ignoram. Algumas pessoas chegam a dizer que não haverá o juízo final, como que se Deus não fosse Deus de justiça. Nós vemos o que a Bíblia menciona, o que já nos foi revelado a respeito do não tratar o pecado com seriedade. Porque, amados, depois que a pessoa morrer, ela é julgada e não haverá outra chance. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, nós encontramos escrito que ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E nós, então, sabemos que Deus vai tratar com cada um em relação à sua vida. Aqueles que desprezaram a santidade de Deus, que recusaram ter os seus nomes escritos no livro da vida, que passaram a viver para si mesmo, tratando com o pecado como que se não houvesse
uma consequência. Estarão em horrores eternos. Não é esta a vontade de Deus. Para isso foi que Deus nos enviou o seu Filho Jesus, a morrer ali numa cruz para nos livrar da condenação eterna. Quando vemos, amados, hoje como que as pessoas vivem, muitos vivem como que se Deus nem existisse. Ao contrário do que muitos pensam, nem todos vão herdar o reino de Deus, porque todos haveremos de prestar conta diante do Senhor. Alguns pensam que pode viver acariciando seus pecados de estimação, ocultando e cada vez mais vivendo a seu bel prazer, desprezando os conselhos de Deus. Haverá um juízo, haverá o dia do juízo final, e nem todos vão herdar o reino de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 10, nós encontramos escrito nas Escrituras Sagradas: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O que fazer então? Se nós vemos nas Escrituras Sagradas palavras tão fortes acerca daqueles que desprezam viver na santidade, na presença de Deus, e que têm prazer em viver no pecado, obedecendo tão somente os seus impulsos carnais, o que fazer? Deus já nos enviou a solução. Ele nos enviou o seu Filho Jesus Cristo. O que nós precisamos é nos arrepender dos nossos pecados para sermos perdoados e, mediante a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, sermos lavados pelo sangue do Cordeiro. Se você ama o pecado, saiba que quem ama o pecado não consegue amar a Deus. Quem despreza a santidade de Deus prestará conta diante do Senhor. Haverá o dia do juízo. Por isso, hoje, tratemos com seriedade o pecado. Tratemos com seriedade a vida errada, para podermos viver tão somente segundo aquilo que Deus projetou para nós por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você ainda não deu a sua vida para Jesus, faça isso ainda hoje. Entrega seus caminhos para Ele. Se alguma coisa domina seu coração, busca em Deus o perdão, arrependa-se, entregue o seu caminho para Jesus. Por meio dele você alcança o perdão de Deus para viver uma nova vida. Que Deus te abençoe poderosamente e que possamos temer o juízo de Deus, porque Ele é verdadeiro, e que venhamos a amar o Senhor e os seus mandamentos. Viva para o Senhor, abandone o pecado, se esse quer te dominar. Jesus morreu para nos dar a solução. Jesus ressuscitou, está sentado à direita de Deus, e mediante a sua morte alcançamos o perdão. Abandonemos o pecado. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo.